Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, todos em paz, todos tranquilos. Como de costume, vamos salmodiar. Vamos abrir no Salmo 53, esse pequeno salmo de instrução. Para quem está com uma versão Almeida Corrigida e Fiel, o título lá está Masquil de Davi para o músico mor sobre Maalate. Isso aí você olha e fala, meu Deus, o que é isso? O masquil é uma instrução. E Maalate é um termo musical hebraico. Então é um salmo de instrução com música. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nem sequer um. Acaso não tem conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comesse pão? Eles não invocaram a Deus. Ali se acharam em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se já de Sião viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Até aqui. Veja, esse salmo é interessante que Paulo faz uso dele no capítulo 3 de Romanos, mostrando a triste condição do homem sem Deus. Não há quem busque, não há quem faça o bem, todos se desviaram. Então, assim, mostrando realmente o grande presente de Deus que foi a nossa salvação. Nós éramos inimigos de Deus, mergulhados em pecados e transgressões. Quando nós estávamos em nossos pecados, como diz lá em Efésios 2, Deus interferiu diretamente na nossa vida, nos salvando, através da sua graça, e transformando aquilo que estava morto, aquilo que estava perdido. Então, realmente que nós possamos pedir do Senhor entendimento do tamanho da obra, do tamanho do milagre que é a salvação. Que nós possamos enxergar o quanto nós éramos inimigos de Deus. Embora muitas vezes nós não fazemos isso. Realmente temos um coração bem agradecido ao Senhor. Amém? Então vamos ao nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 20. Tem sido muito gostoso pregar o livro do Gênesis. E esse capítulo que nós vamos ter hoje é mais um capítulo clássico. Gênesis 20 diz assim: E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro pela palavra dessa noite, pedindo que o Senhor venha nos dando discernimento, nos dando sabedoria, que nós possamos estar aprendendo de Ti, que o Senhor venha com o Teu poder, Senhor, edificando a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? E no capítulo 20, novamente, como Abraão tem feito desde que saiu desse ponto aqui, há 25 anos, mais de 25 anos atrás, desde que Abraão saiu da Mesopotâmia, vem viajando, vem com seus rebanhos, chegou até o Egito, voltou novamente para a região de Israel, de Canaã, que na época nem Israel existia. O último local que ele estava era nos Carvalhais de Manre. Quando nos Carvalhais de Manre, que é um morro, aquela região está a uma altura de 900 metros, ela dá de frente para a planície onde foi destruída Sodoma e Gomorra. Abraão lá recebe a visita de Deus e de 2 anjos. Deus ali promete que dentro de 1 ano viria um filho. Abraão aqui já está com 99 anos aproximadamente, e Sara está com 89 anos, quase 90.
E aí, como um nômade criador de gado, naquela época não se plantava pastagens como hoje, Abraão novamente começa a voltar na direção do sul, na direção do Egito. E a Bíblia fala que ele para na região entre Cádiz e Sur, e ficou na região de Gerar, bem próximo aos filisteus. E aí o que acontece? Vamos seguir nossa leitura, que o capítulo é longo. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Veja que interessante. É a segunda vez que isso acontece. No capítulo 12 do Gênesis, Abraão vai para o Egito. E olha o que Faraó faz. Vamos abrir rapidinho lá, só para relembrar. Gênesis 12, versículo 10. Volta rapidinho aí na sua Bíblia. Gênesis 12, versículo 10, diz assim: E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Essa é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Vamos voltar no Gênesis 20, e eu vou explicar a passagem. Olha que interessante. Entre 25 e 30 anos antes, entre essas duas passagens aqui, tem quase 30 anos, acontece a mesma situação. O curioso é que na época do Egito, Sara tinha aproximadamente 65 anos, era uma bela mulher. Curiosamente, próximo aos 90 anos, Sara continuava bonita. E veja, tem que existir algum motivo aqui diferente. Porque quando você olha hoje uma mulher de 90 anos, por mais bonita que ela seja, eu, por exemplo, eu consigo enxergar numa mulher de idade a beleza dela. Porque eu compreendo que existem rugas, o cabelo fica branco, a pele não é mais a mesma. Tudo muda. Mesmo assim você consegue enxergar a beleza da pessoa. Só que aqui há algo diferente. O que muitos teólogos defendem é o seguinte: o envelhecimento e o vigor físico daquela geração é diferente. Tanto é que Sara ainda vai levar mais 28 anos para morrer. Ela aqui, 28 não. Aqui ela está com 89, ela vai morrer com 127. Ela vai levar quase 40 anos para morrer. E Abraão vai morrer Abraão vai morrer perto dos 175 anos. Quase um século após essa passagem aqui. Agora, por que no Egito trouxeram Sara para fazer parte do harém de Faraó e Abimeleque fez a mesma coisa? Como eu expliquei para vocês no capítulo 12, era hábito dos povos antigos, daquela região do Oriente Médio, quando uma tribo, um clã se chegava a outro, era normal uma mulher ser dada em casamento ao líder do clã mais forte. Então isso aqui era coisa extremamente comum. Lembrando que Abimeleque não é nome. Abimeleque é título, porque esse nome vai se repetir outras vezes na Bíblia, em tempos completamente diferentes. Não teria como ele estar vivo no tempo. Então, Abimeleque é como se fosse presidente, Abimeleque é como se fosse César. Abimeleque, ele é um título. Mas ele era um rei poderoso ali. E assim que eles chegam, Abraão comete uma mentira. A mesma mentira que fez com que ele saísse do Egito enxotado. Lá no Egito ele foi posto para fora por Faraó.
Saiu com uma grana no bolso? Saiu. Porque a gente percebe no livro do Gênesis que mesmo as pessoas errando, a gente vê sinais da graça de Deus operando. Veja, Abraão foi para o Egito, arrumou encrenca com o rei do Egito. Aí Deus tem que intervir. Ele é praticamente expulso do Egito e ainda sai com uma grana no bolso. E aqui Abraão comete o mesmo erro. Agora, que fato aqui que é interessante, veja, pouquíssimo tempo antes Deus tinha prometido, ó, daqui a um ano eu te visitarei e Sara vai estar com o filho no colo, filho das tuas entranhas. Veja, se Deus havia prometido, qual era o papel de Abraão? Era crer. Então a gente percebe aqui, logo na chegada ali na região de Canaã, uma falta de fé na preservação de Deus sobre a vida dele. Se Deus prometeu, como que Abraão precisava de um subterfúgio desse? Até de se compreender que 25 anos antes ele estava começando sua peregrinação, aos 75 anos de idade. Mas aqui ele já tinha passado por muita coisa, ele tinha uma promessa direta de Deus. Tanto é que mais à frente, no sacrifício de Isaac, Abraão se mostra um homem pronto. Porque ali ele fala, olha, eu vou levar um menino para sacrificar e eu não sei de que forma que vai ser, mas desse menino aí vai ser feita grandes nações, bênção para toda a terra. Então a gente percebe aqui Abraão ainda com debilidades na sua fé. Quem é que tem esse tipo de problema? Todos nós. Então, meu irmão, veja, não fique colocando caraminhola na sua cabeça quando você sentir que a sua fé titubeia. Quando você tem dúvidas. A nossa natureza caída, ela nos leva para ter dúvidas. O problema não é ter dúvida. O problema é, primeiro, permanecer na dúvida. Isso é errado. Segundo, permitir que a dúvida te tire a paz interior. Isso também é errado. Terceiro, você vai adquirindo experiência com Deus e a sua fé vai se consolidando. A nossa fé é crescente a cada dia que passa, a cada mês que passa, a cada ano que passa. A nossa fé tem que ser fortalecida, se transformar cada vez mais numa fé madura e confiante. Por que que essa história está aqui? É para nos mostrar, veja, o legal da Bíblia é que na Bíblia não tem santo. E a única vez que a palavra santo aparece na Bíblia é no plural, apontando para a igreja. Na verdade, a Bíblia tem muita gente que não presta, que Deus vai lá e salva. Tem rei assassino e adúltero, tem mulher adúltera que é mãe de rei, tem patriarca que é mentiroso, tem patriarca que é enganador, tem patriarca que vende o irmão como escravo, tem camarada que diz que vai sacrificar a filha. Na Bíblia tem de tudo. Por que que Deus coloca essas pessoas imperfeitas? Para mostrar que quem faz a obra é Ele. Quem capacita é Ele. Quem transforma essa encrenca de duas pernas que somos nós é a graça de Deus. Agora eu tenho que entender o seguinte: o fato de a Bíblia me ensinar que a graça que me transforma não me isenta, não me tira a responsabilidade de me posicionar e dar resposta. Como? Cada vez que eu enxergo uma debilidade, eu tenho que tomar uma posição em relação àquilo. Senhor, isso aí não está certo, eu quero mudar. E procurar fazer tudo aquilo que está ao meu alcance para mudar. Isso é algo, veja, todos os textos da Bíblia que me exortam a mudar
São para ser obedecidos. E todos os textos da Bíblia que me mostram que quem me muda é Deus, é para fortalecer minha fé e eu não ficar olhando para a encrenca que eu sou. Mas é muito importante eu tomar posição. Os dois textos são complementares. São as chamadas tensões teológicas. Deus já definiu tudo. Mas Ele manda você orar. E Ele age através da oração. Tenta harmonizar os dois. Não dá, os dois são verdade. Deus já definiu tudo, Ele vai cumprir tudo que deu para Ele aprouver. E o mesmo Deus fala para você, ore, porque tudo aquilo que tiver de acordo com a minha vontade, eu vou atender. 100%. Sem furo. Eu, por exemplo, tenho aprendido a lidar com os nãos de Deus. Tem sido um processo na minha vida. E compreender que aquilo, embora aquilo não me agrade, tem uma série de coisas na minha vida que não me agradam. Mas eu compreendo que Deus, na sua soberania, trouxe aquilo para mim. E que o meu papel é viver aquelas situações com todas as forças. Me posicionar. Você vê aqui Abraão mentindo. O que aconteceu? Para pensar. Abimeleque pegou Sara para bater palminha com ela, para jogar baralho, para jogar dama no final de tarde em Canaã. Não, Abimeleque pegou Sara para ser sua esposa. Sabe o que Abraão acabou de fazer? Ele acabou de colocar em risco a promessa da aliança de Deus. Por uma atitude covarde. De falta de confiança que Deus que prometeu, e aguardar ele. Que ele tinha que chegar e falar, olha, é minha esposa. E confiar, Deus prometeu. Percebe? Quando a gente lê o texto, a gente não percebe isso. Eu também sozinho não tenho essa capacidade toda de interpretação bíblica para falar isso aí. Aprendi com o pastor Marcos Granconato. E quando ele falou isso, eu falei, nossa, é verdade, ele botou em risco tudo. Inclusive, lembrando, como de hábito, essa palavra aqui é inspirada num trabalho do pastor Marcos Granconato, está disponível na internet. Igreja Batista Redenção, ele dividiu esse capítulo em duas palavras maravilhosas. Muito mais completas do que a nossa. Se você que gosta da palavra, quiser estudar, aprofundar, entra lá que é bênção. Mas Abraão colocou em risco aqui. Só que quando a gente está lendo, a gente não para pensar. Mas vamos ver o que acontece. Vamos seguir. Versículo 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade de coração e em pureza das minhas mãos, tenho feito isso. Até aqui. Olha que interessante, primeiro ponto aqui. Abimeleque mostra que ele tinha uma ética em relação ao casamento. Porque ele pega a Sara de bom grado. Só que veja que interessante, o pecado do adultério é um pecado contra Deus. Nossa geração chama adultério de aventura. Aqui eu tenho uma teologia no texto muito séria. O adultério é um pecado contra Deus. É coisa seríssima. E Deus ia matar Abimeleque. Só que Abimeleque vem no sonho, conversando com Deus. Mas mataria uma nação justa? Ele falou que é mulher, ela falou que é homem. Aí você fala, puxa, mas como que Deus ia matar Abimeleque? Afinal, ele não sabia.
Mas olha que interessante, vamos deixar marcadinho Gênesis e vamos abrir em Levítico, capítulo 5, versículo 17. Levítico 5, versículo 17. Está até grifado aqui na minha Bíblia. Diz assim: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo será ela culpada e levará sua iniquidade. O que esse texto está ensinando? Você pecou, você transgrediu, mesmo que você não sabe que é pecado, você vai ter a consequência. Abimeleque não sabia que Sara era casada. Deus fala para ele: vou te matar. É o que Deus fala para ele. E aí você fala: mas pastor, não é um rigor de Deus? Como é que funciona isso? Como que a pessoa não sabe e ela é culpada? Como é que funciona isso? Olha que interessante. Vamos estar abrindo. Eu separei aqui 2 textos. Vamos estar abrindo em Atos capítulo 3. Deixa marcadinho Gênesis 20. Atos capítulo 3. Eu vou ler versículo 17 ao 19. Porque assim, as pessoas têm aquele hábito de falar: mas isso é antiga aliança. Jesus não faz isso. Olha que interessante. Atos 3, 17. Palavras do apóstolo Pedro. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. O que Pedro está falando aqui? Da morte de Jesus. Pedro está falando: vós matastes o santo de Israel, o ungido. Mas eu bem sei que o fizeste por ignorância. Mas olha o que o texto continua. Versículo 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Olha que interessante. Na eternidade passada, Deus decretou que Cristo ia morrer. Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Só que Deus usa a maldade humana, entregando os homens aos seus próprios desejos. E Herodes, Pilatos e os príncipes judaicos mataram Jesus. Só que eles, sem saber, cumpriram a vontade de Deus. Aí você pergunta: mas sem saber, eles são responsáveis? Vamos ver o que o versículo 19 diz. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. O que Pedro confirma aqui? Que ao matar Jesus, eles cometeram o pecado do assassinato. Não matarás. Pedro manda se arrepender. Eles sabiam que estavam matando o Filho de Deus? Não. Mas eles sabiam que matar é errado. Por isso eles foram responsáveis. Aí existe mais 2 textos interessantes nessa área. Vamos no próximo livro, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Vamos chegar lá devagar, Romanos 10.
Eu passei, fui em Coríntios, voltei no 10. Romanos 10, versículo 13. Vamos ler o 12. Não, tem que ler o 11 para dar sentido, me perdoem. Romanos 10, 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que crer, que nele crer, não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. O que o texto está dizendo aqui? Que o evangelho precisa ser anunciado, as pessoas precisam ouvir e elas precisam crer. Aí eu pergunto para vocês: todas as pessoas que já viveram nesse planeta ouviram o evangelho? A resposta é simples: não. E com quem não ouviu o evangelho, o que aconteceu com ele? Foi para o inferno. Por que ele foi para o inferno? Eu acabei de ler. Todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Mas como que ele vai invocar se ele nunca ouviu? Como que ele vai invocar se nunca ninguém foi enviado para pregar? Só que a Bíblia diz que quem não invocar é inferno. Aí você pergunta: mas pastor, isso aí não é injusto da parte de Deus? Aí tem duas coisas que eu gostaria de mostrar. Vamos voltar rapidinho. Romanos 2, versículo 11. A resposta é extremamente simples. Romanos 2, 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Nós lemos isso no cursão. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas aqueles que praticam a lei hão de ser justificados. Versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Versículo 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Veja, os sacerdotes judaicos que mataram Jesus, eles sabiam que não tinha nenhum crime em Jesus. Por que eles mataram? Porque são pecadores. Pilatos foi avisado por sua mulher Cláudia. Ela falou: não toque nesse justo, porque durante a noite fui atormentado em sonhos. O que Pilatos podia fazer? Olha, acabou a bandalheira, hoje não vai morrer ninguém. Crucifica Barrabás e acabou. Mas não. Pilatos veio com aquele papo que não achei culpa nenhuma, mas entregou para ser crucificado. Aí Paulo, não, acho que é Estevão que vai falar que Pilatos, Herodes e os sacerdotes mataram Jesus Cristo. Então o que eu tenho que entender? Que todas as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, elas são pecadoras. Mas elas têm a lei de Deus colocada no seu coração.
todo ser humano. E essa lei testifica na consciência da pessoa. E a pessoa é capaz de discernir se aquilo é certo ou errado. Então, quando ela faz consciente de que errou. O que leva aquela pessoa para o inferno? O seu pecado. O salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque veja, como Jesus termina o seu evangelho. Que as pessoas falam assim, é melhor então a pessoa não ficar sabendo de Jesus, que ela vai ter um julgamento diferente. Veja, se não saber de Jesus fosse assim, como é que Jesus ia terminar o evangelho? Ele ia falar assim, não vão por todo mundo, não preguem o evangelho a toda criatura, porque se eles não ouvirem, eles vão ser salvos. Jesus fala ao contrário, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Jesus dá a ordem de ser pregado o evangelho. Agora, o difícil para mim entender é a informação que eu tenho em Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, que diz o seguinte, que o nome dos eleitos foi colocado no livro da vida antes da fundação do mundo. E que Jesus morreu por sua igreja, pela salvação de sua igreja. Jesus não perdeu ponto. Porém, ele manda pregar. Não cabe a nós saber. Eu pergunto, alguém que por inocência, por não conhecer, jogar iodo no seu olho, vai deixar de ficar cego? Alguém que por inocência colocar a mão no fogo vai deixar de se queimar? E alguém que por inocência, vamos dizer uma pessoa incapacitada mentalmente, que pular de cima de um prédio, vai deixar de morrer? Não, ignorância não é uma aventura. Então a gente vê aqui no caso de Abimeleque, que ele pecou por inocência, mas Deus falou, olha, vou matar você. Mas agora olha que interessante, o amor de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus. Vamos voltar em Gênesis capítulo 20. Olha que bonito isso aqui. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizesse isso, e também eu tenho te impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Olha a graça de Deus. Por circunstâncias que a gente não sabe, por motivos que a gente desconhece, Deus, na sua misericórdia, impede que Abimeleque toque em Sara. E evita com que Abimeleque peque. Deus faz isso com todos? Não, ele é soberano. As pessoas da nossa geração têm dificuldade com a soberania de Deus, em lidar com as verdades bíblicas. A Bíblia ensina que Deus é soberano, ele faz o que ele quiser, ele é o autor da vida. Se ele quisesse, nós nunca íamos ter existência. Se ele assim quisesse, ele endureceria o nosso coração, nós jamais seríamos salvos. Não cabe a nós julgar. Cabe a nós compreender a informação bíblica. Abimeleque sim era responsável, Deus ia matar Abimeleque sim, porque ele estava intervindo no plano de Deus, e Deus não tem plano B, Deus só tem plano A, ele é Deus. Quem tem plano B, plano C, plano D, somos nós. Deus não. Tudo que acontece está debaixo do maior, do absoluto controle.
Só que ele é um Deus gracioso, ele é um Deus bom. O que nos ensina uma outra verdade teológica. Eu erro por ignorância. Na minha ignorância eu tenho consequências. Mas eu sei, por passagens como essa, que existe uma graça que opera. Existe a mão de um Deus bondoso, que sabe como lidar com as situações. E dentro da sua bondade, Deus evita muito dano na nossa vida. Então, quando algo ruim estiver acontecendo na sua vida, entenda, foi a vontade de Deus. Então, quando isso acontecer, se encaixe na situação. Viva a situação. Ore a Deus. Faça suas perguntas a Deus. Fale para Deus aonde dói. Fale para Deus dos seus medos. Confie na graça de Deus, que aquilo ali vai passar. Então eu tenho que compreender essas verdades. Deus está no controle. Veja, Deus não tem compromisso nenhum com Abimeleque. Sabe o que Deus podia fazer aqui? Baixava uma peste e matava todo mundo, de uma noite para o dia, que nem fez com o exército assírio, que mandou um anjo, matou 185 mil pessoas. Em uma noite. Mas não. Deus aqui tem até um trato com Abimeleque. Veja, esse daqui é um ímpio. Aliás, acho que ímpio não é a palavra apropriada. Ele é um incrédulo, um pagão, que tem uma experiência marcante com Deus. O que Abimeleque faz a partir daqui, a gente não sabe o que ele fez com essa fé. O que a gente sabe é que Deus falou com ele tete a tete, num sonho. Ao vivo e a cores, coisa que nem conosco aconteceu. Eu até espero que o dia que eu chegar lá no céu, já pensou se cruza o irmão Abimeleque? Ia ser muito legal, porque quanto mais gente tiver no céu, mais legal vai ser. Mas engraçado, veja, Deus não tinha determinado que Sara ia ter um filho de Abraão dali a um ano, tá? Olha o que ele fala para Abimeleque: olha, se você não obedecer, eu vou matar você e sua casa. Percebe a responsabilidade humana? Eu pergunto para vocês, Deus sabia que ele era soberano? Deus sabia que a vontade dele ia se cumprir sempre? Sim, mas é essa tensão teológica. Soberania de Deus de um lado, responsabilidade humana do outro. O que o Abimeleque fez? A história continua, vamos ler. Versículo 8. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas as palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles homens. Olha que interessante, ó, esse homem aqui, ele não é um bobão. Ele teve essa experiência com Deus, acordou cedo e tirou todo mundo da cama. Lembrando que as noites nas regiões desérticas são extremamente frias, porque a umidade do ar é baixa, acontece a inversão térmica. Todo mundo sai da cama. Só que olha que interessante, em vez dos homens de Abimeleque ficarem resmungando, eles temeram a Deus. O que mostra que o medo de Abraão em relação a esse povo aqui era infundado. Eles eram um povo que tinham ética. E Abimeleque mostra nas suas atitudes que ele estava agindo de maneira correta. E aí o texto continua, versículo 9, diz assim: Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ter feito. Gente, vamos entender, Abraão colocou em risco a vida dessas pessoas. Deus ia matar essas pessoas.
Ia matar por quê? Porque eles eram maus? Não, porque Abraão pecou, Abraão mentiu. O que eu aprendo aqui? Outra teologia. Os meus pecados interferem na vida de outras pessoas. E as consequências dos meus pecados podem vir sobre a vida de pessoas inocentes. Vou dar um exemplo bem simples. Um pai que dirige embriagado um carro com 4 bebês pequenos, com menos de 4 anos. Os bebês sabem que dirigir embriagado é perigoso? Não. Aí o pai bate o carro e morre todo mundo. Quem pecou? O pai. Quem pagou pelo pecado? Os inocentes. É assim que funciona. Só que às vezes a gente é infantil, as coisas estão na nossa cara, todo mundo sabe que é assim. Todo mundo sabe que é assim. Nós deveríamos ser mais espertos, perceber que os nossos pecados interferem sim em pessoas em volta. Tem consequência, gente que a gente ama sofre, gente que está à nossa volta sofre. E isso é o que mais acontece. Eu não respondo sozinho pelo meu erro. E Abimeleque, veja, um pagão, ele dá um pito e Abraão fala: o que eu fiz para você? Ó, eu estou falando, não está na Bíblia. Abimeleque podia dar até uns chacoalhos em Abraão. Sabe os empurrão no peito? Aquela cara, mano, você está louco? O que eu fiz para você? Porque olha, já pensou você durante a noite receber a visita de Deus em sonho, Deus falando que vai te matar? Será que é complicado? Então, Abimeleque acordou, falou para todo mundo e já foi na direção de Abraão. E já mandou a real, falou: você, o que eu fiz para você pecar contra mim desse jeito? Abimeleque entendeu que Abraão colocou a vida dele, do seu reino, em risco. A consequência vem. E o texto continua. Versículo 10. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazer tal coisa? Olha que interessante. O que você viu no nosso povo para você fazer isso? Alguém te recebeu mal? Alguém te ameaçou? Aí começa a sessão ladainha de Abraão. Olha o que Abraão vai falar. Versículo 11. E disse Abraão: porque eu dizia comigo: certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Abraão começa a sessão desculpa. A sessão autoindulgência. Nós somos assim, desde o Jardim do Éden. A gente sempre arruma uma desculpa para o nosso pecado, uma justificativa para o nosso pecado. Ó, pastor, é impressionante. Outro dia eu estava ouvindo o pastor Rômulo Monteiro, da Igreja Batista de Aquirás, ele falando o seguinte: olha, a gente que é pastor, a gente aprende a ouvir desculpa besta. Vou falar uma coisa para vocês: o que a gente ouve de desculpa esfarrapada, as pessoas dão 1001 desculpa. Gente, não é por pecado cabeludo, explodiu um ônibus de criança. É desculpa por coisa boba, desculpa por não vir na igreja, desculpa por não acompanhar uma live, desculpa por não ler a Bíblia, desculpa por cometer pecados infantis. As pessoas, a nossa natureza pecaminosa, ela tem um mecanismo de autodefesa, de autoindulgência, em que a gente joga discurso. Você vê Abraão falando aqui, falou: não, sabe, eu achei que aqui ninguém temia Deus, então, sabe, para me prevenir, coitadinho de mim, eu já sou o senhor, eu vou fazer 100 anos ano que vem. Aí eu cheguei aqui, eu não sou daqui, eu sou de 800 quilômetros longe. E assim eu olhei, bati o olho, eu falei: nossa, esse pessoal aí tem cara de perigoso. Eu resolvi mentir. Agora, eu também não tinha, aí eu estou falando, eu não tinha como saber que Deus ia matar você. Na verdade, eu estou tentando me manter vivo, manter minha mulher viva, porque ele falou que o ano que vem vai engravidar.
Isso daí não está na Bíblia, sou eu que estou pondo. Mas é um fato, jogou desculpa. E qual foi a desculpa que ele deu? Não sabia como é que era esse povo. Abraão, o grande patriarca, o pai da fé, o homem da aliança. Só que aí o texto continua, versículo 12. E na verdade, ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe. E veio a ser minha mulher. Está falando, olha, na verdade eu não menti tanto. Ela é minha irmã, ela é filha do meu pai. Existia, eu já contei para os irmãos, existia uma prática dentro da família de Abraão chamada endogamia. O que é endogamia? São casamentos dentro da própria família. Eu tenho que lembrar que aqui não havia lei de Moisés ainda, a lei não havia sido promulgada. Isso aqui não tinha lei para dizer que era errado. Depois, mais à frente, Deus, na sua revelação, mostra que é errado. Mas o interessante aqui não é isso. Abraão falando, olha, na verdade eu não menti tanto. Eu só omiti um detalhezinho, é minha irmã. Ó, a certidão de nascimento aqui, é o nome do pai aqui, igual, ó. Como se tivesse certidão de nascimento. Talvez tivesse, as culturas antigas tinham registros. Mas não seria algo que ele levaria. Provavelmente era em plaquinhas de argila. Ficava guardada num cartório. Mas, gente, é o que Abraão falou. Olha, eu não menti tanto assim. Foi uma meia mentira. Entende? Aí, eu pergunto. Certa vez, conversando com os irmãos, eu contei do fato de que Davi, para livrar com a sua vida, ele se fingiu de louco, ele mentiu. E eu ensinei o conceito de que em caso de você preservar sua vida, dependendo da circunstância, é aceitável você falar uma mentira para proteger a vida de alguém. Aí você pode falar, nossa, mas o pastor está caindo em redundância. O pastor vai ter que retratar, hoje vai ter retratação. Não, hoje não vai ter retratação. Porque o caso de Davi, quando ele estava diante de Aquis, se não me engano é Aquis, rei de Gate, acho que é Aquis que ele estava, era o rei de Gate. Ele foi ameaçado de morte. Os filisteus eram inimigos mortais, ele sabia que podia morrer. Abraão, quando chegou aqui, não foi ameaçado de nada. Inclusive Abimeleque fala, o que você viste entre nós? Tipo, você chegou aqui, ninguém fez nada para você, te recebemos. Davi não, Davi sabia que o bicho estava pegando. Então, veja, lógico, a gente jamais vai defender a mentira. Mas em casos extremos a gente sabe que você muitas vezes vai mentir para livrar a vida de alguém. Uma execução, entendeu? Um risco de vida seu, vai deixar matar seu filho, fala, não, olha, eu sou crente, pode dar um tiro na cabeça do meu filho que eu não posso mentir. Só faz o favor, deixa eu virar para lá para não ouvir o tombo. Você não vai fazer isso. Entendeu? Então eu tenho que ter bom senso para avaliar, eu tenho que ler, as verdades têm que emanar do texto. Não havia ameaça sobre Abraão. Mas Abraão chegou na maior e falou, olha, eu nem menti tanto. Ela é minha irmã, filha do meu pai. Para você perceber a história. E aí o texto continua. Versículo 13. A sessão ladainha continua. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, eu lhe disse, seja essa graça que me farás em todo lugar onde chegarmos. Dize de mim, é meu irmão. Quem é o culpado da viagem? Deus! Olha que interessante, gente, isso aqui é jardim do Éden puro. Abraão, que fizeste? Adão, que fizeste? A mulher que tu me desse comeu da árvore, me deu de comer, eu comi. A mulher que o senhor fez. Eu não pedi mulher. Aí virou para Eva, e você? Não, a serpente que o senhor criou. Da árvore que o senhor botou no meio do jardim. Aí Deus falou, beleza, isso.
Gente, mesmo padrão aqui. Por quê? O pecado nos leva a se justificar. Olha para trás e vê quando você transgrediu, a quantidade de desculpa que você arranjou para você mesmo. Para sua indolência. Para sua atitude descompromissada com Deus, apática, preguiçosa. Você sempre tem uma desculpa. E muitas vezes a desculpa, vou trazer para os nossos dias. Hoje eu não pude ler a Bíblia porque o trabalho que Deus me deu me deixou muito cansado. Estou trabalhando muito. É o que Abraão fez aqui. Só que não adianta vir com desculpa. Abraão falou tudo isso, mas quem ia morrer era Abimeleque. Quem ia morrer era o povo lá. Com desculpa ou sem desculpa. Deus ia fritar todo mundo. Ia passar regue com a boa. Não tem Abimeleque mais. Risquei da terra. Conosco é a mesma coisa. A consequência vem. Não adianta dar desculpinha, passar de bom, não, o senhor só sabe. É que outro dia o Augusto Nicodemos estava contando, chegou uma irmã e falou para ele, pastor, meu marido está me traindo. Aí o Augusto Nicodemos foi conversar com o homem. Aí quando conversou com o homem, falou que o homem não mexia uma ruga, o Augusto Nicodemos comentou, pastor, consegue pegar mentira. Mas aquele irmão chegou para mim e falou, não, pastor, desde que a gente namora, na mocidade, ela é super ciumenta e vê coisa onde não tem. E olha, irmãos, eu conversei com aquele irmão, fiquei convencido e que era coisa da cabeça da mulher. Aí procurei a mulher e falei, seu marido negou, a irmã deve orar, tal. Passou um mês, ela chegou com o celular do cara, cheio de mensagens de amor. E aí o Nicodemos pegou o celular e foi falar com o cara. E o cara, mesma linha. Quando o Nicodemos mostrou o celular, o cara, ai pastor, aí virou arrependido, foi uma fraqueza minha. Percebe? Esses somos nós. A gente dá um monte de desculpa, é natureza pecaminosa. Amém? Amém. Vamos continuar do texto. Versículo 14. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque, eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. E a Sara disse, vês que tenho dado ao teu irmão, não vou parar aqui, não vou ler o da Sara. O que Abimeleque faz? O que Deus mandou Abimeleque fazer? Restituir a mulher. Abimeleque não faz só isso. Ele pega a coisa do seu rebanho e presenteia a Abraão. Ele faz muito mais do que Deus pede. Por quê? Nós não sabemos. A Bíblia não revela, mas revela um coração quebrantado da parte de Abimeleque. Como a gente costuma dizer, a pancada foi forte. O bicho pegou. Só que é lógico, existe todo um estudo de hábitos culturais daquela época e parece que era um hábito. Na própria lei de Moisés, a gente percebe determinados pecados tendo restituição financeira. Então Abimeleque pegou bois, pegou vacas, deu de presente para Abraão, tinha que dar um chacoalho. Mas temendo a Deus, ele deu presente, não tocou em Abraão e restituiu Sara. Ele podia fazer que nem Faraó do Egito fez. Faraó, assim que descobriu, deu os presentes para Abraão e tocou fora da terra. Olha a diferença de Abimeleque. Abimeleque fala, olha, aonde a terra está na tua frente. Aonde você quiser habitar, habita. Diferente de Faraó. Faraó expulsou praticamente Abraão. Abimeleque não. Mostra que Abimeleque tinha um caráter. Por isso reforça a seriedade do pecado de Abraão. Não havia motivo.
As atitudes de Abimeleque mostram que ele era íntegro, ele era um bom rei. Melhor que o ladrão bom da cruz. Um bom pecador ele era. E olha que interessante. Versículo 16. E a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. Primeira coisa, para mostrar bem o tamanho da presepada, ele fala para Sara, o teu irmão. Vocês não inventaram que é teu irmão? Teu irmão. Aí o que ele fala, seja por véu, o que é aquele véu de proteção? O símbolo de que a mulher no Oriente Próximo, ao usar o véu, estava ou debaixo da proteção do pai, ou estava debaixo da proteção do marido. Hábito esse que Paulo faz usar na igreja de Corinto, 1 Coríntios 11, por causa das prostitutas cultuais que se convertiam ao cristianismo e tinham sua cabeça rapada. Então, para mostrar que elas não eram mais prostitutas cultuais, elas levavam o véu à cabeça para mostrar que eram mulheres que estavam guardadas. Como funciona essa guarda hoje? Hoje, uma mulher solteira está debaixo da guarda do pai. Assim que ela se casa, está debaixo da guarda do marido. Se ela não tem nem marido nem pai, ela está debaixo da guarda da igreja, na figura do corpo de presbíteros, compreendendo bem a saúde dessa relação. Então, se você às vezes você tem que recorrer à igreja, se for uma igreja bíblica. Então Abimeleque fala, olha, que ele guarde você, não faça mais isso, e fica a advertência. Agora que interessante, ele deu 1000 peças de prata. Para vocês terem uma ideia, o que eram 1000 peças de prata, quer ver que interessante? Vamos abrir Gênesis capítulo 23, deixa eu achar o texto aqui, achei. Gênesis 23, olha para mim, é a morte de Sara. Aí Abraão resolve comprar um campo. Olha que interessante. Versículo 14, Gênesis 23, 14. E respondeu Efrão a Abraão, e dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isso entre mim e ti? Sepulta a tua morta. Versículo 17. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente a Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em seu contorno e ao redor, se confirmou a Abraão, em possessão diante dos olhos dos filhos da terra. Deixa eu ver se é terra que está na página de volta. Dos filhos de Et. Quanto que Abraão pagou nesse sítio que tinha uma caverna e tinha um arvoredo? 400 ciclos de prata. Quanto que Abraão ganhou de Abimeleque? 2,5 vezes. 1000 ciclos de prata. O que eu vejo aqui? O que Abraão deveria receber de Deus? Se fosse a gente, umas palmadinhas. Olha a graça de Deus o que faz. Abraão saiu com lucro. É esquisito, não é? Ele saiu com mais dinheiro do que ele tinha. Aí você fala, olha, não entendi. Eu também falo, eu também não. Mas é que quando Deus resolve fazer algo, ele faz. Eu, por exemplo, tive vez que eu cometi coisa errada. Eu saí com uma quente e 2 fervendo. E vocês também. Um dia, na eternidade, talvez graciosamente, Deus nos mostre, ó, resolvi agir assim. Lógico, aqui eu vou colocar um palpite teológico meu. Essas bênçãos tinham a ver
com o propósito de Deus na vida de Abraão. Porque quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, Ele vai prover todos os recursos necessários, através da sua providência, para que esse propósito se cumpra. Isso eu aprendi com o meu primeiro pastor. Se aquela obra é de Deus, não vai faltar recurso. O que Deus tem para a sua vida, não vai faltar o que precisa. Então aqui, além da graça, a gente vê a providência de Deus. E Abraão entrou numa grana preta. Agora, veja que interessante. Vamos seguir no 17. E orou Abraão a Deus. E sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. O que eu aprendo aqui? Que Deus já estava executando juízo sobre Abimeleque, mas foi algo parcial. Ele fechou a madre de todo mundo. O que eu aprendo mais aqui? Alguns pecados recaem sobre todo o povo. A gente no Brasil fica reclamando de político, fica reclamando de juiz, eu concordo. Fica reclamando de roubo, eu concordo. Só que nós temos que entender que toda autoridade foi dada por Deus. E se Deus, na sua soberania, colocou homens ímpios para nos governar, é porque Ele está trazendo juízo sobre nós. E sabe por que Ele está trazendo juízo sobre nós? Porque a gente não presta. Porque nós não tememos a Deus. Somos um povo idólatra, ladrão, corrupto, sexólatra, um povo que ama o pecado, e que não para pensar 2 minutos na existência de Deus. Aí Deus vem e pune o povo. Como? Tem catástrofe no Brasil? Bem pouco. Mas o que morre de gente por causa da corrupção, da roubalheira, gente, para vocês terem uma ideia, baixou ultimamente. São mais de 50 mil homicídios de homens por ano. Morre mais gente assassinada por ano no Brasil que no Oriente Médio, com guerra. Morre mais gente no Brasil que na Síria. Para vocês terem uma ideia, que são 60 mil homicídios. Na guerra do Vietnã morreram pouco mais de 2 mil soldados americanos. Em todos os anos de guerra. No Brasil morre por ano a média 60 mil. Estamos debaixo de juízo ou não estamos debaixo de juízo? E o que eu tenho que fazer em relação a isso? Primeira coisa, orar, interceder, agradecer a Deus o livramento. E segunda coisa, não me calar com uma pessoa de bem. Para que o mal persevere, basta que os bons fechem a boca. A Bíblia fala, aquele que sabe do bem que tem que fazer e não faz, esse já pecou. Cuidado. Cuidado com o seu apoio a coisas ímpias, a homens ímpios. Nós estávamos conversando na nossa última palavra domingo de manhã, falei da questão dos governos, falei da questão da ameaça comunista. Aí vem uma questão, mas e os de direita que defendem o aborto? Gente, aqui nós não temos direita e esquerda. Nós não temos políticos de estimação. Nossa confiança está em Cristo. Nossos valores estão em Cristo. Todos aqueles de qualquer vertente política que se levantarem contra as verdades da palavra, nós sempre vamos se posicionar contra. O único detalhe é que a ameaça física mais próxima que nós temos realmente é do comunismo estatal,
E a ameaça ideológica mais séria que nós temos é do marxismo cultural. Mas se neguinho, que dá uma de bom, de conservador, de direita, de centro, falar o que não deve, nós somos contra. Pode ser quem for, até pastor. Se pastor chegar e falar besteira contra mim, nós somos contra, porque a nossa confiança não está nos homens. A nossa confiança está em Deus. E a nossa boca, como igreja, enquanto eu for pastor dessa igreja, que Deus dê essa graça, eu sempre vou me posicionar contra aquilo que vai contra o Evangelho, independente de bandeira. O que eu tiver que falar é que hoje não temos acontecido coisas mais à esquerda, né? Eu não posso mudar a verdade. Mas jamais eu vou confiar em homens para resolver o meu problema. O que nós apenas procuramos fazer é orientar a igreja para orar, para interceder, para buscar aquilo que é bom, para parar para pensar o que está acontecendo à sua volta, para parar de avaliar, pô, isso aí é correto, isso aí é verdadeiro. Coisas malucas estão acontecendo. Entende? Coisas até que eu nem posso falar. Última palavra nossa levou quase 1 hora para subir para o YouTube, que eu fui falar de alguns assuntos, eu senti uma palavra que subia. A revisão dela em 2, 3 minutos levou quase 1 hora. Porque eu falei dessas obrigatoriedades que estão acontecendo agora e dessas desobrigatoriedades. Foi notório, eu pensei que a palavra não ia subir. Por causa do que eu falei no fim, porque estamos vivendo tempos de censura. Mas é no mundo, o mundo caminha de maneira anticristo. E nós somos luz do mundo e sal da terra, precisamos ser sábios, precisamos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O tempo é um tempo ruim. O tempo é um tempo mau, só que uma coisa que eu tenho que entender é que hoje, embora haja agravantes, é tão ruim quanto foi há 10 anos atrás. Embora hoje em dia exista um caráter escatológico grande, os pecadores são os mesmos, os ladrões são os mesmos, gente ganhando dinheiro a custas de sangue dos homens são os mesmos. Então, o que é o meu papel? Meu papel é firmar em Cristo. Meu papel é confiar no Senhor. Meu papel, meu partido político é a Bíblia. Meu candidato preferido é Jesus Cristo. O segundo é o Eterno, meu Deus. Eu não tenho que confiar em homens. É loucura confiar em homens. Porém, como cristão, eu tenho que procurar apoiar as causas que se identificam às verdades do Evangelho, e o resto sou contra. Que nós possamos compreender os tempos, que possamos compreender nossa vida, para não estar pecando como Abraão, e trazendo consequências. Eu tenho um hábito, quando algo errado acontece, primeira coisa, eu chego para Deus, Deus, isso é uma disciplina, fui eu que plantei. Por exemplo, o que aconteceu com o meu olho. Aí outro dia eu peguei pensando, veja, meu olho não curou 100%. Eu ainda tenho algumas dificuldades visuais, mas estou enxergando bem. Curou 96, 97%, falo para vocês. Se eu tiver que ir dirigindo com o olho só para São Paulo, eu vou. Eu não vou ver a formiga atravessando a pista aqui. Esse olho aqui eu enxergava muito com ele quando a minha última cirurgia. Não está igual. Mas aí eu pensei o seguinte, e às vezes a gente que é crente corre o risco, não aconteceu comigo, Deus sabe. Nenhum momento me indispus com Deus, nenhum momento perguntei por que Ele autorizou isso. Graças a Deus, eu não sou melhor que ninguém, mas olha, glória a Deus por isso. Mas aí eu estava pensando, se fosse um ateu que estivesse passando pelo que eu passei, sabe o que esse ateu ia falar? Nossa, dei maior sorte, era para mim ficar cego. E minha vista voltou quase 100%. Não é isso que o ímpio ia falar?
feliz da vida, ia dar cambalhota, um beijo na testa do médico e sair capaz de primeiro boteco tomar meia dúzia de doses de uísque, comemorar. Então muitas vezes a gente quer exigir demais de Deus. Eu tenho fé que Deus pode trazer minha visão 100%. Mas não cabe a minha parte eu estou fazendo, a minha confiança eu tenho, não reclamei de Deus. E várias coisas na nossa vida não correm como a gente espera. A pergunta é, quando isso acontece, você reclama de Deus? Ou você se lembra que Ele te salvou, da onde Ele te tirou, do que Ele te livrou? Ah, pastor, mas dá medo, eu sou o rei do medo. Ah, pastor, eu não entendo, eu sou o presidente do sindicato, de quem não entendeu. Mas nós temos que ter um coração agradecido, confiante. Quem crê, confia. Entender que Deus é gracioso. Entender que, embora pareça que o que eu estou passando é ruim, podia estar muito pior, das mais variadas formas. Qualquer um de nós podia estar morto. Agora, gente, sempre pode piorar. Às vezes a gente é tão egoísta, a gente é tão egocentrado, que a gente esquece que sempre podia estar pior. Olha a nossa volta. Um está queimando óleo, está com o parafuso meio solto, tomando remédio, mas estamos bem. Estamos todo mundo, sabe? Estamos passando um inferno desde março do ano passado. Um monte de gente da nossa igreja pegou esse negócio. Ninguém morreu, não perdemos ninguém. De cabeça, teve uma pessoa nossa conhecida que morreu, que eu lembro, próximo, o Tony. Morreu por consequências da enfermidade depois. Mas não perdemos ninguém, não. Teve uma prima minha, uma querida prima, serva de Deus em São Paulo, mas em geral, nós aqui do nosso meio estamos todo mundo bem. Então realmente é momento de confiar em Deus, confiar na graça. Entender que nós somos imperfeitos e que coisas ruins acontecem para pessoas boas. Mas do mesmo jeito que vem, vai embora. Deus está no absoluto controle. Amém? Amém. Vamos orar. Glória a Deus por isso. Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado porque tu és um Pai bom, que cuida de nós, que tem nos trazido até aqui. Senhor, eu quero pedir perdão da nossa incredulidade, muitas vezes da nossa falta de compreensão. O Senhor sabe que temos muitos problemas conosco mesmo, o pecado nos assola de perto. Senhor, que dia após dia nós possamos crescer em graça, possamos ter um coração agradecido e possamos avançar na intimidade contigo, na sua palavra, e que possamos caminhar contigo nessa nossa peregrinação aqui na terra. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão.